Olá a todos e a todas. Me chamo Diego Pereira Pérez, sou estudante de Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP e o tema da minha pesquisa é Contribuições para a Modelagem BIM dirigidas às fases de construção e operação de ativos de infraestrutura, onde fui orientado pelo professor Dr. Sérgio Leal Ferreira, do Departamento de Engenharia de Construção Civil. De acordo com o IBGE, o mercado da construção civil desempenhou um papel fundamental no produto interno bruto do país, totalizando 22% da indústria, e foi responsável por 49% da formação de capital fixo na economia, gerando com isso emprego e crescimento nacional. Mesmo diante desse cenário, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, mostrou que somente 54% da população tem acesso à coleta de esgoto. E ainda, vale destacar que, segundo os dados do Ministério do Planejamento e Desenvolvimento e Gestão, dentre as 2.796 obras paralisadas, 517 estavam relacionadas a obras de infraestrutura, onde 51% dessas obras enfrentavam os problemas como má execução e falhas de projeto. Com isso, essa pesquisa tem como objetivo identificar a falta de informação técnica de engenharia entre as fases de projeto, operação e construção em obras de infraestrutura, focalizando em obras ferroviárias e de saneamento. E também buscar alternativas no BIM para integração entre as equipes envolvidas nessas obras. Entender também a dificuldade de disseminação do BIM em obras de infraestrutura, e para isso foram feitos levantamentos de obras de infraestrutura que usam BIM, em especial obras de saneamento e obras ferroviárias. Foram levantados também um apoio para o uso dessa metodologia através de legislações, e por fim foram feitas análises de plataforma que fazem disseminação do uso do BIM. Nesse primeiro momento, aponta-se através dessa tabela o número de publicações científicas correlatas a BIM, mostrando o pouco resultado que reclina-se à falta de incentivo dessa pesquisa feita sobre BIM ligados a obras de infraestrutura. Apenas cerca de 6% tinha seu escopo voltado para a obra de infraestrutura. Em obras de ferrovia, por exemplo, existem 4 pontos principais nos desafios para a implementação do BIM. São eles tecnologia, processos, pessoas e estratégia. Na tecnologia, há algumas limitações. Faltam alguns objetos em algumas disciplinas de software de metodologia BIM. Já nos processos, destaca-se o alinhamento da modelagem dos objetos com os critérios de medição e orçamentação deles. Ainda, uma parte importante é a preparação de pessoas para o uso dessa ferramenta, em que uma bagagem sólida para operar nesse contexto é um diferencial. Por fim, no âmbito estratégico, de uma análise minuciosa, e nessa análise, por exemplo, passa por diversos momentos, como o processo de aquisição do software, treinamento e tomada de decisão dentro da plataforma. Como uma obra de saneamento também tem um nível de complexidade alto, é interessante focar na sustentabilidade, minimizando o impacto ambiental, administrando o tempo de obra, obtendo precisão dos orçamentos, reduzindo os custos e a facilidade à comunicação entre as equipes também. Falando um pouco das legislações, no dia 2 de abril de 2020 foi promulgado um decreto de número 9.983 que incentivou significativamente o uso do BIM, estimulando a aplicação direta e indireta dessa metodologia. Já o decreto 10.306, que dá continuidade nessa estratégia, dispõe de uma fase gradual em sua implementação, onde a sua primeira fase foi em 2021, que buscou a compatibilização do BIM por meio da detecção de interferências, finalizando essa fase com o foco de extrair quantitativos e documentações gráficas. Na segunda fase, que vai ser implantada em 2024, tem-se como foco o planejamento, orçamentação e o controle de obras, usando um modelo atualizado com obras no contexto BIM. Já na terceira e última fase, tenciona-se a aproveitar o uso das 2 primeiras fases para o gerenciamento e manutenção dos projetos realizados ao BIM. Com isso, foi dado toda essa conclusão apresentada, que mesmo com o avanço do BIM, as grandes construções continuam sofrendo com falta de gerenciamento, muitos gastos, baixa qualidade de entrega, e ainda não foi criado nenhum mecanismo que obrigue o uso do BIM em obras públicas, o que dificulta ainda mais a disseminação do BIM. E as ferramentas apresentadas nessa pesquisa ainda são pouco exploradas. Por fim, quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a minha família, que sempre me apoiou nos momentos bons e ruins, ao professor Dr. Sérgio Leal, que me apoiou e me incentivou do início ao fim dessa pesquisa, e também quero agradecer ao Programa Unificado de Bolsa pela oportunidade.